Olá, gente! Eu vim aqui deixar uma palavra para vocês, contando a história de Jacó e de Esaú. Quando eu olhei para a história dos dois, e muitas de nós assim vamos muito no sentido da enganação, né? Jacó enganou seu irmão, sua mãe planejaram contra ele. Mas observando as escrituras, você vai ver que Esaú, ele foi um menino que estava literalmente já demonstrando que ele não estava honrando o que os seus pais direcionavam. E ele estava literalmente comprometendo a sua geração. A Bíblia vai falar que Esaú casou com uma Eteia. E essa Eteia tinha grande influência na vida de Esaú. Então, por quê? O que aconteceu com o posicionamento de Rebeca? Rebeca precisou, ela não só olhou para Jacó em si isoladamente, ela não estava olhando isoladamente para Jacó, mas ela estava olhando para a geração familiar. Então, ela acabou tomando para si todas as consequências, né, da sua argumentação, da sua artimanha em relação para que Jacó fosse abençoado ali. E o que acontece? A relação desses dois pontos não estão isoladamente nas pessoas em si. Não está isoladamente de Jacó e nem está isoladamente em Esaú. Está isolada nas gerações que os dois carregavam. Então, o que acontece? Esaú, ele estava colocando em risco a sua geração. Inclusive, ele demonstrou o quanto ele estava colocando de fato a geração dele, o povo de Israel, em risco, que era se misturar, né? Misturar a raça, quando ele se casou com alguém que não tinha um entendimento, a revelação daquilo que era importante para o seu povo, para a sua cultura. E naquele momento era preciso firmar as raízes. Uma nação firme, uma nação forte, é uma nação que tem as raízes fortes, uma raiz completamente estruturada. Uma mistura de pensamentos há uma desestruturação, não tem uma base firme e forte. Então, por isso que é muito importante uma nação ela ser forte. Por isso que é muito importante, dentro de um lar, dentro de uma casa, ter uma mesma língua, uma base tão forte, que a palavra de Deus, um direcionamento tão poderoso para poder instruir, né, com base e excelência a nossa família, os nossos filhos. Então, aqui no ponto de Jacó e Esaú, foi exatamente isso, colocando em risco as nações, a nação dele. Ele era uma geração, ok? É uma geração. Então, não se isola em Jacó e nem se isola ao nome de Esaú. Se isola por trás, né? O que aconteceu? Esaú vendeu a sua primogenitura e disse ainda, desprezou aquilo que ele carregava. E disse, o que vai me adiantar? Isso, o que a primogenitura vai fazer com a minha fome? Então ele foi imediatista, ele não pensou na sua geração, ele foi e vendeu a sua geração. Não foi vender a sua primogenitura, ele vendeu a sua geração. E aí, acabando de fazer isso, literalmente seu irmão, ele sabia de fato o que era poderoso carregar, né? O que era poderoso carregar ali? A bênção de seu pai, direcionados pelo seu pai. E ali a gente conhece a história dele, que ele precisou fugir. Sua mãe pediu para que ele fugisse, sua mãe teve uma tristeza muito grande em relação, porque não pôde conhecer os seus netos, mas ela sabia o porquê ela teve que se posicionar daquela forma. Deus poderia fazer de qualquer outra forma? Poderia fazer, mas a palavra de Deus não direcionou, não falou sobre isso. Houve as consequências, tanto para um lado quanto para o outro, mas chegou o dia de se resolverem. Olha que coisa linda. No meio do percurso, Jacó pediu para que a sua família, geração, atravessasse e ele ficasse naquele lugar, porque ele ia buscar a Deus, para que ele recebesse uma confirmação. Ele já sabia que Deus era com ele, mas ele precisava ser curado aqui dentro. E aí foi quando ele lutou como um príncipe. E o seu nome, Jacó, foi trocado por Israel, porque como um príncipe ele lutou. Ele lutou com todas as forças e foi marcado por essa luta. E eu quero te direcionar a essa palavra. Eu não sei se você está sendo direcionado, sendo instigado para que você venda algo da sua vida, seu posicionamento que vai prejudicar a sua geração.
Baseia-se a sua vida pela palavra. Observe o que vai acontecer se você não tiver uma conduta ali reta, íntegra e firme. Então pense, porque a sua geração precisa do seu posicionamento. Deus abençoe. Criando filhos posicionados é ter mães e pais posicionados. Deus abençoe vocês.